Oferecimento Gorila. Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Tintim por Tintim, ao vivo pela Just TV. Queria deixar o nosso site, é o www.tintimportintim.com.br. Deixar também o Twitter do programa, que é @programa Tintim. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, como convidado, o escritor de livros infanto-juvenis, livros adultos, Sacolinha. Muito prazer, obrigado por aceitar o convite e vir ao nosso programa. Prazer é todo meu, é sempre um prazer quando a gente tem um espaço para falar de literatura e ainda mais nessa altura do campeonato, onde eu estou lançando livros novos, então não tem nem o que agradecer, eu que agradeço. Legal, nós vamos falar dos livros novos, os livros que já estão editados, né? Começar pelo Estação Terminal. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí o que conta a história do Estação Terminal. Parece que é do metrô, é isso? Isso. Estação Terminal é um livro que estava engasgado, tinha um nó aqui na minha garganta há muito tempo, há mais de 7 anos. Esse é um livro que trata sobre o transporte alternativo e clandestino ali na região da Zona Leste, quando em 1988 chegou o terminal Itaquera para suprir as necessidades do metrô, quando na verdade ele acabou fazendo o contrário, porque as pessoas não tinham transporte para chegar até o metrô. E quando chegavam no metrô de volta para o trabalho, não conseguiam chegar em casa. Então foi aí que começou a surgir algumas linhas autorizadas e com isso vieram alguns ônibus clandestinos. E aí começou toda aquela revolta da população, porque não tinha uma segurança no transporte e tudo mais. E enquanto isso, o transporte clandestino crescendo cada vez mais, até que começou a surgir muita cobrança da imprensa e da população, e com isso a fiscalização aumentou em cima dos ônibus clandestinos, que eram presos, e era um valor muito alto para tirar, né, do pátio. Com isso, os motoristas espertos começaram a investir em peruas, né, que era mais fácil para fugir da fiscalização, e se fosse presa, seria muito mais em conta pagar para retirar. Então, o livro ele começa em 1988, termina em 2006, com a chegada do shopping Itaquera, com a chegada do campo do Corinthians, né, que o pessoal começa a falar de um possível estádio e tudo mais, e aí que o livro gira em todo esse torno aí da Zona Leste. Tá. Perifécias da minha infância. Isso daqui é uma autobiografia? O que é? Ou Vamos dizer que é uma autobiografia narrada em terceira pessoa e que tem muita pitada de ficção. É um romance de memória que eu escrevi em 3 meses, peripécias de minha infância. Então ele narra a infância do Arthur Alves de Freitas, que é um personagem pobre, criativo e viciado em felicidade. E é um personagem que, mesmo sem nenhum real no bolso, ele consegue ser feliz. Então o livro é mais uma crítica a essa atual infância, essa atual adolescência que a molecada vive hoje, principalmente na periferia, porque depois que surgiu o acesso à internet, depois que surgiu o acesso à televisão, porque todas as casas do Brasil têm uma televisão, mas não tem um livro. Então, tudo isso acabou, infelizmente, atrasando culturalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes, que não brincam mais de carrinho de rolemã, não brincam mais de bicicleta, de bolinha de gude. Não sabe mais soltar pipa. Não sabe mais soltar pipa. Pegar uma fruta na árvore. Não sabe qual é o gosto da goiaba, né? Ele sabe o gosto da goiabada. Mas não sabe qual é o gosto de comer uma goiaba que a gente sobe no pé. Nunca fez que nem a gente no interior que ia roubar laranja, lá tomava tiro de sal, nunca viu isso, né? Sim. Não sabe descascar uma cana no dente, ou se for descascar, acaba vai quebrar o dente e não vai. Não tem essa resistência que a gente tinha, né? Então o livro ele é mais uma crítica nesse sentido. Então, Peripécias de minha infância, ele narra essa coisa do criativo. Então o Arthur ele é muito criativo, sendo que a molecada de hoje já pega tudo pronto, né? É aquela coisa de você, como eu falei da goiabada, como eu falei do caldo de cana, que você vai na feira. O carrinho de rolemã, né? O carrinho de rolemã, que hoje é vendido em qualquer loja de brinquedo, né?
enfim. E antigamente, para arrumar uma rolemã era uma dificuldade. Você tinha que ir na oficina, pedir para um, pedir para outro. Ninguém te dava a rolemã. Quando te dava uma rolemã toda estragada. Tem um trecho do livro que o Arthur ele ganhou um skate sem o eixo da frente, sem as rodas, né? E como ele não tinha dinheiro, né? Ele foi na venda para uma senhora do bairro e que esse dinheiro ele foi até o ferro velho e comprou 2 rodinhas de rolemã, pegou um cabo de vassoura velho e fez ali um eixo do skate, colocou as rodinhas de rolemã e fez o skate com rodinha de rolemã. Então as 2 rodinhas de trás era roda de skate mesmo e as 2 da frente era rodinha de rolemã e ele não deixou de ser feliz porque não tinha dinheiro, né? Então esse livro ele trata mais essa parte socioeconômica, né? Uma crítica socioeconômica e a dificuldade hoje da gente ver um jovem lendo um livro. Você acredita que com esse tipo de divulgação que hoje tem aí internet e tudo mais, será que dá para trazer o jovem, aí na sua faixa aí de 12, 14, 16, 18 anos, a começar a ter o costume de ler livros? Não precisa ler só livros, contos, ou só ler livros didáticos, né? Que às vezes a gente tem exemplos aí de muitos professores que obrigam o aluno a ler um determinado livro e aquele livro se torna chato. Né? Por melhor que seja o livro, melhor que seja o autor, o livro acaba se tornando chato por causa que é uma imposição. Mas você acha que tem alguma forma aí na internet ou nos sarais, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de trazer esse jovem aí da periferia ou jovem da classe média alta, seus 14, 16, 18, a se interessar por uma literatura? Então, os saraus, eles têm prestado um grande serviço a respeito ao incentivo à leitura dessa molecada mais de 10 anos para frente, porque a escola ela vem prestando um desserviço, né? Quando você fala, por exemplo, que os alunos são obrigados a ler, isso é um grande problema, porque a partir do momento que você é obrigado a fazer algo, você acaba não gostando. A mesma coisa daquelas senhoras, daquelas moças que trabalham, por exemplo, nos postos de saúde, nas UBS, que estão ali mais perto da população, na periferia, e você dá bom dia para ela até estranha, né? Bom dia por quê, né? Ninguém me dá bom dia aqui, né? Ou o cobrador de ônibus que você entra e fala assim, bom dia, né? O motorista ele até estranha, porque geralmente a gente já entra com pedra na mão e fala, o ônibus está atrasado. No posto de saúde, não tem médico e tal. E aí elas estão ali obrigadas, né? Não estão ali porque gosta da profissão, é porque vai ter, né, o dinheiro no final do mês para pagar suas contas e assim poder viver. A mesma coisa é a literatura. Então, você vai ler Dom Casmurro, né, do Machado de Assis, porque no final do bimestre a gente vai ter uma prova, né, e você precisa ser aprovado. Senão não vai ganhar o videogame que o pai vai dar no final do ano, a bicicleta, enfim. E aí, com isso, eu vou ler, porque, né, é obrigatório e tal. E aí, nossa, eu li Dom Casmurro, odiei, porque leu sob pressão, né? Já os saraus, quando a pessoa vai no sarau, né, e principalmente os saraus que são feitos na periferia hoje em dia... Vamos só explicar para o nosso amigo internauta o que é um sarau, como é que funciona ele. Então, o sarau tradicional é um espaço, um coletivo onde as pessoas se reúnem para recitar poesias, né? E, ultimamente, muitos movimentos sociais, culturais e raciais se apropriaram dessa atividade cultural chamada sarau e começou a desenvolver outras atividades dentro do sarau. Então, não é só poesia. Então, pode ser poesia, pode ser música, dança, várias formas de se expressar na manifestação artística, né? Então, a partir disso, surgiram esses espaços, com 2 horas, 1 hora, onde você chega, vamos aplaudir fulano de tal, que vai recitar uma poesia. Agora, o próximo que é um músico, que vai cantar aí Raul Seixas. E assim vai. Isso é um sarau. Então, o sarau, muitas vezes, tem a linguagem desse adolescente. Então, quando ele chega nesse espaço e vê lá alguém recitando, por exemplo, que um fulano de tal foi surpreendido pela polícia militar, né? Ele fala, isso aconteceu comigo. Ou, de repente, uma poesia que fale de uma mina que ele está catando na escola. Isso é a linguagem dele, então deixa ele mais próximo. E aí, na verdade, o sarau ele presta um serviço, diferente da escola que faz totalmente o contrário, obrigando os alunos a lerem, né? E aí, por isso que a gente tem esse grande público que não lê. Na verdade, não é um público que lê, é um público que não lê. Porque hoje em dia a gente vê mais pessoas lendo, mas é o seguinte, hoje em dia existem mais pessoas no mundo, né? Então, por isso que a gente vê mais pessoas lendo, mas é muito pouco diante da quantidade de pessoas que a gente tem, diante da quantidade de autores e livros que tem no Brasil.
Entendi. E o sarau, por exemplo, falando um pouquinho do sarau, qualquer pessoa pode se apresentar? Como é que funciona? Vamos supor, eu sei que você tem uma caravana, acho que acabou ontem, inclusive, né? Você estava comentando, foi em Carapicuíba que terminou, né? Como é que funciona? Você monta um sarau e quem você convida? Ou a pessoa pode chegar lá e de bate-pronto falar, olha, eu sei tocar pandeiro, eu quero me apresentar. Como é que funciona isso? Então, cada sarau tem a sua dinâmica, né? Então, o Sarau de Suzano, que é o pavio da cultura, a gente reúne artistas de vários lugares, quem quiser chegar, qualquer tipo de manifestação artística, todo segundo sábado do mês, às 8 horas da noite, no Centro Cultural do Centro de Suzano. Então, 7h30, né, meia hora antes, é para quem vai se apresentar. Então, chega para se inscrever. Qualquer pessoa, não precisa, né, falar, meu trabalho, né, é ruimzinho, será que eu posso? Não, você vai se apresentar. Quem vai dizer se é bom ou não é o público com as palmas. Então, a pessoa chega meia hora antes, se inscreve. Quando a gente começa o sarau, a gente vai apresentando. Então, chama 3 poetas, coloca um músico, chama 3 poetas, coloca um curta, chama 3 poetas, aí coloca um capoeirista e assim vai. E as pessoas vão se apresentando. Então, a maioria dos saraus tem essa dinâmica. Mesmo uma pessoa sem ser conhecida ali, chegar e falar, eu quero falar um poema. Não, beleza, a gente coloca seu nome na lista. Tá. Então, tudo que for ligado à arte pode ser apresentado no sarau. Então, a menina dança a dança do ventre, ela pode ir lá e fazer os 5 minutos dela aí, 5, 10 minutos. Se o sarau tiver espaço para todas as vertentes, sim. Tem um sarau que é bem famoso, até a Isabela, que é a produtora aí, entrou em contato com o pessoal lá, no Boimirim, não é isso? Sarau da Cooperifa? Sarau da Cooperifa, né? Isso, ali. É esse, né, Isabela? Boimirim. A gente está tentando ver se traz o pessoal aqui para mostrar o trabalho deles também, sim. né? E como é que lá também é aberto ao público? É aberto ao público também, só que lá é só poesia, né? Ah, lá só é poesia? Só é poesia. E uma poesia... Às quartas-feiras, é isso? Toda quarta-feira, a partir das 9 da noite, dentro de um bar, né? Ah, é num bar? É num bar. Em Piraporinha, ali na Boimirim, Rua Bartolomeu dos Santos, 797. Quem comanda lá é o poeta Sérgio Vaz. E como é muito disputado mesmo, né? Só poesia já é disputado. Então acaba sendo uma poesia só por pessoa e você não pode enrolar. Mas tem algum tipo de concurso assim, ó, quem foi mais aplaudido ganha alguma coisa ou não? É só para você mostrar lá todo mundo é bem-vindo, lá todo mundo é bem aplaudido. Então as palmas, às vezes você quer falar, as palmas não deixam, né? Então vamos chamar, por exemplo, o Paulo. Aí o pessoal começa a aplaudir, não importa se você é conhecido ou não, se você está vindo pela primeira vez, você é aplaudido, você tem um carinho da galera que está lá. Até porque todos os que estão lá são os que vão se apresentar. Então as pessoas aplaudem bem para ser bem aplaudidas também. Então, é o respeito que tem ali. E o Sarau da Cooperifa é um sarau que já influenciou vários outros saraus também na periferia de São Paulo. Inclusive, o Pavio da Cultura em Suzano, que surgiu em 2005, surgiu depois de uma participação minha no Sarau da Cooperifa. Eu falei, poxa vida, isso é legal, né? É uma forma democrática, né, da gente apresentar o nosso trabalho. E também é uma forma barata, porque você não tem um gasto imediato no seu espaço ali, a energia elétrica que usa, né? Então, você reúne um coletivo, vamos recitar poesia, vamos cantar, vamos dançar, né? Enfim. E aí, influenciou vários, como o Pavio da Cultura, o Sarau da Brasa, o Sarau Elo da Corrente, que também é num bar. Você tem noção de quantos sarais existem em São Paulo? Olha, tem mais ou menos assim. Uma organização social que é a Poese, que andou mapeando os saraus por aí, e no último mapa de poesia, eles mapearam 60 saraus. 60 saraus. 60 toda saraus. a cidade de São Paulo. Todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo, Porque Suzano, por exemplo, é região metropolitana, então contou Suzano também. E aí, por exemplo, essa caravana de lançamentos que eu saí com os meus 2 livros, eu percorri 40 saraus. Como você bem disse, eu terminei ontem, domingo, né, dia 26 de setembro, lá em Carapicuíba, no Sarau Arte e Poesia, que é feito por um coletivo de teatro chamado Companhias de Arte Balu, que aí eles fazem um sarau itinerante, né? Então, são muitos saraus, não dá nem para a gente fechar os olhos pelo que está acontecendo. Tem muito espaço para a gente, né, divulgar o nosso trabalho, que antigamente você lançava um CD, um livro, e ficava à mercê, fazia um lançamento só e já era. Hoje, se você quiser, e se você tiver contato com essas pessoas, um bom relacionamento, você consegue, por exemplo, fazer o que eu fiz, que é chegar em 40 saraus e fazer o lançamento, né? Não é nem a coisa de você vender, de você escoar a sua produção, mas é mais aquela coisa de você divulgar, de você fazer contatos e tudo mais, né? Então, muitas pessoas que, de repente, não vão conhecer meu livro na livraria, conheceu no sarau, por exemplo, de Embu das Artes, na periferia de Embu das Artes, né? Talvez nunca entrou numa livraria
e conheceu lá meu livro. Então, Os saraus são só feitos em periferia ou tem saraus para um outro público? não, tem saraus para outros públicos também. Eu estou falando os que eu tenho contato, os que eu tenho conhecimento de causa. Mas tem muitos saraus que são realizados, por exemplo, em academias, né, academias de letras das cidades interioranas. E não tem essa vertente da periferia, não tem essa vertente dos movimentos sociais e culturais. É que uma coisa liga a outra, né? Então, um movimento cultural, um movimento social, geralmente ele é ligado muito à periferia. Então, ele vai fazer o sarau, ele já faz, né, num espaço cultural onde, por exemplo, não é considerado um espaço cultural, como um bar. Então, quando os caras foram fazer um sarau no bar, os caras falaram assim, ó, a única coisa que tem na periferia é igreja e boteco. Então, qual dos dois que a gente pode ocupar, né? Vamos pro boteco. Esse é o espaço cultural que dão pra gente, né? Não, legal. Eu vou chamar o nosso intervalo comercial. Antes de mais nada, eu queria dizer que quem quiser mandar alguma pergunta aqui para o Sacolinha, fica à vontade, ele vai responder todas depois do nosso intervalo. A gente já volta. Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Voltando com o programa Tintim por Tintim, hoje eu recebo aqui o escritor Sacolinha. Estava contando um pouquinho aí das peripécias dos saraus. Sim. Me corrigindo aqui a nossa produção, os saraus. A gente falou um pouquinho aqui das peripécias da infância e você citou aqui no Estação Terminal que teve a chegada do estádio do Corinthians, que até hoje não chegou, né? Passaram-se 4 anos aí. E agora tem um projeto novo para o estádio, que é também na Zona Leste, né? Zona Leste. Bem em frente ao Terminal Corinthians Itaquera. E quando você escreveu o livro do Terminal, imaginava-se já nesse local o estádio? Você teve algum estudo que você fez para falar no livro sobre isso? Não. Na verdade, eu até inclusive estou aproveitando essa coisa do estádio, da abertura da Copa. Porque estão falando que depois que anunciaram lá o estádio, a abertura da Copa, está tendo uma grande especulação imobiliária, né? Eu falei, opa, então eu vou fazer uma especulação cultural, né? Falar, o livro já fala ali antes mesmo de chegar ao estádio e tudo mais. Então, quando eu tive a ideia de escrever o Estação Terminal, isso foi em 2004, quando eu não tinha lançado nenhum livro ainda. Então, eu lancei, por exemplo, o meu primeiro livro, foi em 2005, que é o Romance Graduado em Marginalidade. Em 2006, eu lancei meu segundo livro, que é o 85 Letras e um Disparo, que é um livro de contos. O Estação Terminal, eu comecei a escrevê-lo em 2004, com o título de Barril de Pólvora Sobrevivendo no Inferno, porque o Terminal Corinthians Itaquera sempre foi um barril de pólvora. Então, se eu subisse na passarela com um fósforo e acendesse e jogasse, ele explodia, porque ali era tensão total, com pirueiro, com ambulantes, marreteiros, os policiais ferroviários, enfim. Era um verdadeiro barril de pólvora. Hoje está mais calmo ou não? Hoje está mais calmo, depois Depois do shopping... do shopping, porque aí o shopping trouxe outras melhorias, né? Pro terminal. Como extintores, como outros guardas formados e tudo mais, terceirizados. E depois que derrubaram-se a máfia dos transportes, né, como eu falo no livro também, e uma das empresas que chefiava essa máfia dos transportes era a VCT, que é a extinta Aviação Cidade Tiradentes, e que tinha 3 linhas de ônibus ali no terminal. Clandestinos? Não. Não, registrado. Eram normais. Porque a máfia mesmo era feita sobre né, a assinatura da justiça, enfim. Depois que acabou com essa máfia dos transportes, depois que se criou as cooperativas do transporte alternativo, aí a coisa melhorou muito, porque né, teve muita fiscalização, até
proibiram cobradores e motoristas do transporte alternativo de usar boné, e daí você já sabe que mais que proibiram. E aí, o Estação Terminal, eu dei uma desanimada em 2004, e depois veio a ideia de eu escrever um conto com o título de Graduado em Marginalidade, que se tornou o meu primeiro livro, e aí eu deixei o Barril de Pólvora de lado. Aí, 2006, 2007, eu peguei no livro de novo e falei, bom, esse título está muito ruim, vou colocar um outro título e vou dar continuidade nesse trabalho aí. Até que mudei o título para Estação Terminal, porque ele tem um duplo sentido, né? Então, é terminal no sentido de terminal de transporte e terminal no sentido de que as pessoas, os marreteiros, os ambulantes, né, os pirueiros, acabam sua vida ali, né? Ou fisicamente morrem, ou porque se acomodam. Então, por isso, Estação Terminal. E aí, na metade do livro, eu inscrevi ele no edital, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Ele foi aprovado, então o livro já nasceu premiado e me deu um gás, né? Eu falei, poxa, agora que eu tenho dinheiro, né, é mais fácil de eu publicar o livro. E aí, foi quando, em dezembro de 2009, ele foi aprovado por esse programa, e eu falei, agora eu vou, né, finalizar, vou escrever, terminar de escrever. E aí, quando foi em maio, eu terminei, apresentei para as editoras, a Nanquim Editorial se interessou pelo conteúdo, e a gente fez o lançamento agora em agosto de 2010. Então essa é a sua última obra escrita. A última não, porque espero que venha publicada, né? Que venham mais. Você falou também que lançou um livro de contos, são 18 contos, é isso? São 18 contos. E eles falam sobre o quê? Eles são ligados de alguma forma ou são contos separados? São vários temas. Terminou de ler um, já vai começar outro com outro tema, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, um conto intitulado Yakisoba, que narra a história que narra o dia de um escritor da periferia, que depois que lançou seu livro, viu que ele tinha que ir para o centro da cidade para vender, né, essas obras. E aí, com isso, no primeiro dia, ele lotou a bolsa, né, de livros, colocou mais de 30 livros na bolsa e saiu capengando, né, pegando o trem até Pinheiros, Vila Madalena, para vender seus livros, porque diziam que na Vila Madalena, em Pinheiros, bairros boêmios, de artistas e tudo mais, gente do dinheiro. Então, ele foi direto por esse espaço aí, também ia para a Avenida Paulista para vender esses livros. E o único proveito que ele tirou disso daí foi que uma comida que ele antes não gostava e hoje ele gosta pra caramba, num conto, é o yakisoba, porque ele ia com R$10 no bolso, por exemplo, para Paulista, ali onde tinha aqueles chineses, japoneses fazendo yakisoba. No meio da rua, né? E ele ficava delirando, né? Porque aquela mochila pesada nas costas, né? E ele só com R$10 na carteira, e na Paulista com R$10 você não come nenhuma bolacha. E aí ele olhando aquele yakisoba, aquele macarrão japonês, né? Ali por R$3 o pequeno, R$5 o médio, R$7 o grande, ele falou, vou comer o yakisoba, aquele cheiro, né? E aquela fome delirando. Então foi por isso que o título do conto é Yakisoba. Aí tem outros contos que narram, por exemplo, a vida de uma prostituta que lê, né? E não aquela coisa que a gente está acostumado de uma prostituta que não tem nenhuma ligação com a cultura, com a arte, enfim. E entre outros temas. Esse livro ele tem o prefácio do Moacir Scliar e o pós-fácio do Inácio de Loyola Brandão, que, inclusive, ultimamente tem sido censurado por conta do seu conto Obscenidades para uma Dona de Casa, que está nos 100 melhores contos brasileiros do século. E aí, como eu falei da especulação cultural que eu estou fazendo em torno do Estação Terminal, também agora eu vou ter uma especulação cultural em torno do Loyola Brandão, né? Porque às vezes você proíbe algo e aí que esse algo que é proibido a gente vai mais atrás. Fica mais né? gostoso, você se interessa mais. Estou recebendo aqui duas perguntas que são bem parecidas, do Igor e do Oliver. Eles estão perguntando no que você se inspira para escrever um livro e como surgem aí as ideias aí dos livros, porque são livros de temas bem diferentes, né? Sim, quando a gente escreve mesmo, leva isso como uma profissão, a gente dificilmente busca inspiração, né? Tem que ser no suor ali. Por isso que muitos artistas falam que é 10% de inspiração e 90% de transpiração, porque chega uma hora que você não tem inspiração, chega uma hora que você não tem ideia, então você tem que buscar. Então eu leio muito, eu comecei a ler com 18 anos de idade e a partir desse momento eu falei, poxa vida, 18 anos de idade, estou muito atrasado, então eu comecei a ler demais. Então eu leio cerca de 3 livros por mês, mas com 18, 19 anos eu estava lendo 3 livros por semana, que eu estava achando que eu estava muito atrasado. E nisso
vieram surgindo ideias. Então, cada livro que eu lia, surgia uma ideia. Então, a minha inspiração ela vem daí. Quando, às vezes, eu preciso escrever alguma coisa e não tenho inspiração, eu pego o livro e vou ler. Às vezes, tem alguma ideia que surge na rua e essa ideia ela só vai ser concretizada em forma de texto literário depois que eu ler. Então, a minha inspiração vem daí, dos livros. Eu leio muito, mas muito mesmo. Hoje, o que você está lendo, por exemplo? Eu estou lendo o Sertanejo, Sertanejo. do José de Alencar, que em Suzano eu criei um projeto chamado Trocando Ideias, dentro de uma associação de escritores. E esse projeto é inspirado num prefeito de Candelária, em Rio Grande do Sul, que, assim que ele assumiu a prefeitura, ele chamou todos os cargos comissionados e falou que queria um relatório por mês, cada um, né, de livro lido, em cima da mesa dele, porque ele disse que não queria pessoas burras trabalhando com ele. Eu achei esse projeto fantástico. E aí, dentro da Associação Cultural e Literatura no Brasil, que a gente tem lá em Suzano, em 2005, por exemplo, eu percebi que tinham muitos escritores na associação, mas não tinham leitores. E eu não acredito em escritores que não lê. Escritor, de fato, tem que ler, e lê muito. Então, eu criei esse projeto na associação chamado Trocando Ideias. Uma vez por mês, a gente lê e debate um autor. Então, toda a última terça-feira. Então, a última terça-feira é amanhã, do mês de setembro. A gente vai discutir o livro José de Alencar, o livro Sertanejo, do José de Alencar. Aí, na sequência, eu já tenho o livro 3 Contos, do Gustavo Flaubert, também para ler, que a gente vai promover uma discussão com o Milton Ratum, na cidade de Suzano, na semana que vem. E, na sequência, eu vou pegar poemas dos Becos de Goiás e outras histórias mais da Cora Coralina. Então, eu estou sempre lendo. Eu sou muito fã de literatura brasileira. Eu gosto muito de valorizar os escritores nacionais. E como que você, quando era criança, assim, como que você descobriu, até vem junto a pergunta do Oliver aqui de São Paulo, como que você tomou gosto, acho que vem daquilo que a gente estava como trazer o jovem e tal, como que você tomou gosto por leitura e depois se tornou um escritor? Eu vou até me acomodar legal aqui, porque essa pergunta ela é muito bacana. Como eu disse, eu comecei ali com 18 anos de idade. Então, a literatura ela foi negada para mim até os meus 18 anos, mas no sentido da obrigação. Então, quando a professora de literatura, a Fortuna, que eu lembro dela até hoje na quinta série, ela obrigava a gente a ler um livro porque ia ter uma prova, eu não li o livro, porque não me chamava atenção. O que me chamava atenção era o pipa, né? Era a bolinha de gude, era o peão. E aí, com 18 anos de idade, depois que eu saí da escola, eu devo até essa coisa da leitura a duas instituições paulistas, né? Que é a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e a Polícia Militar. Por quê? Eu trabalhei muito tempo como cobrador de lotação. Então, quando eu saí de Itaquera, que eu morava em Itaquera, fui morar em Suzano em 1998, eu passei 2 anos pegando o trem todos os dias, às 4 horas da manhã, e indo até Itaquera. E aí, no trem, ou você fofoca sobre novela, ou da vida alheia, ou você fala de futebol, ou você joga baralho, ou você canta um samba, né? E nenhuma dessas coisas eu não sei tocar, né? Nenhum instrumento. Sei tocar o pandeiro, mas não sei tocar um samba. Não sei jogar baralho, não assisto novela e também não sou muito chegado em futebol. E também sobrou o livro, é isso? E não conseguia dormir, né? Porque você cochila no trem, né? Então, já viu, eu não conseguia dormir. Aí, o que acontecia um certo dia? Eu ia do Jardim Revista, em Suzano, onde eu moro, até a estação, eu ia de bicicleta, de madrugada mesmo, amarrava a bicicleta no poste, para economizar o dinheiro para comprar o pão e o leite para dentro de casa, né? Só que teve um dia que estava garoando de madrugada, eu desci de ônibus. E nesse dia eu levei minha identidade para tirar minha carteira profissional, que o meu ex-patrão disse que ia me registrar na lotação, que já tinha registro e tudo mais. E aí eu fui até o Poupatempo, no fim do dia de trabalho, e aí fui lá encomendar a minha carteira profissional e tive que deixar meu RG porque ele já estava defasado, precisava fazer uma segunda via. Aí eu entrei no trem na estação de Itaquera e vi uma senhora lendo um livro e vi um senhor fazendo palavras cruzadas, né? E aí me bateu um desespero, eu falei, preciso fazer alguma coisa para passar o tempo. Aí eu procurei na mochila alguma coisa para ler, algum panfleto. Aí tinha lá a carteira, né, profissional. Eu falei, vou ler, né? Aí estava lá, direito do cidadão, é dever do Estado, é direito do empregador, direito do empregado. Aí quando eu tirei o olho da carteira, quando eu terminei de ler a carteira, eu já estava em Suzano. Eu falei, opa! O tempo passou. O tempo passou, esse negócio de ler é bom, né? Só que só isso não foi o suficiente para me tornar leitor. O que aconteceu? Como eu não tinha ido de bicicleta nesse dia, eu falei, bom, 20 minutos na caminhada até o meu bairro, eu vou de a pé. Quando eu estava chegando até o Jardim, quase, né, para subir o morro do Jardim Revista em Suzano, eu fui abordado por uma viatura da Polícia Militar, pediram o meu documento, e quando pede o documento a gente lembra logo do RG, né?
E eu pensei, estou sem o RG. De repente bateu uma luzinha aqui, né? Eu lembrei que na carteira profissional está escrito que ela serve como documento, ela substitui o RG. Então eu apresentei, está aqui. Aí o policial, você está me tirando, neguinho? Eu quero o RG. Eu quero o RG, cadê o RG? Eu falei, não tenho o RG, né? Eu estou fazendo a segunda via, enquanto isso eu estou andando com a carteira profissional que ela substitui o documento. E aí ele foi, com sua cabeça, consultou o superior dele na delegacia através do rádio PX, e aí veio e falou para mim, você é esperto, hein? Você tem informação, mas vamos te revistar. Aí me revistaram e tal, me liberou. E aí eu subi pensando, né? Eu falei, poxa, que legal isso, né? Eu li, passei o tempo e ainda tive te salvou, uma né? informação, Porque senão... né? E nessa época tinha muitos amigos meus que estavam levando tapa na cara da polícia, enfim, muita coisa de errado estava acontecendo, e eu falei, nossa, esse negócio de ler é bom. E aí foi quando eu comecei a correr atrás dos livros, né? Então eu devo muito essa coisa da leitura à CPTM, por ter passado tempo no trem, e também à Polícia Militar. Pela abordagem. Fosse, né? Se não fosse esse conjunto de ações, hoje eu não me tornaria um leitor. Legal. Infelizmente o nosso tempo aqui é um pouco curto, né? E o Sacolinha fala pra caramba, meia hora, né? Não, que isso, meia hora de programa. Queria que você deixasse aí um contato seu para quem quiser entrar em contato. Você tem um blog? Tenho, vou deixar meu e-mail e o meu blog. O e-mail é o sacolagraduado@gmail.com e o blog é www.sacolagraduado.blogspot.com. Lá no meu blog eu publico as minhas correrias do dia a dia. É um blog que é atualizado diariamente. E aí o e-mail, quem quiser trocar contato, contratar alguma palestra sobre literatura, sobre incentivo à leitura também, oficinas, ou até promover o lançamento dos livros aí na sua cidade ou na sua quebrada, pode me convidar. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Fernando. Blogspot, não tem o R, tá? Se você puder corrigir aí pra gente, Sacola Graduado Blogspot, não Sport, né? Blogspot.com, Você puder fazer esse favor pra gente? GSPOT. Isso, agora tá certo lá, ó, graduado.blogspot.com. Ok. Tá joia? Sacolinha, mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas assim que você lançar seus novos livros, tiver participações no sarau, tiver algum convite pra gente, você fica à vontade, as portas estão abertas aqui do Tintim pro Tintim para você. Ok, Paulo, eu que agradeço. Agradeço também a Isa da produção, o câmera também, a galera que está aí trabalhando. Só lembrar que alguém quiser conhecer mais um pouco sobre o trabalho do Sacolinha, vai lá no YouTube, digita lá escritor Sacolinha, que aparece muita coisa. Inclusive, fiquei sabendo que essa entrevista também vai estar no YouTube também. Vai, amanhã já, a gente já vai estar disponibilizando aí, a gente já pode botar no seu blog também. Ok, maravilha. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima.